Então, gente, muito boa noite, tá? Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço muito ao Ismael, porque foi algo inesperado. Eu nunca imaginei em falar sobre cristianismo, até porque eu sempre tive dificuldade em. Como é que eu vou dizer? Sempre achei muito complicado falar sobre cristianismo, por conta de todas essas discussões aí. Então, o cristianismo, para mim, é algo da minha vivência pessoal, e eu trabalho mesmo com paganismo. Mas estou muito honrada com o convite, espero que vocês gostem do que eu preparei, eu espero ter entendido, né, o que o Peter tentou passar. Bem, essa singela apresentação, né, consiste no resumo do capítulo 1 do livro Perspectivas sobre Paulo, 5 pontos de vista, no qual o autor Brent Pitre apresenta e defende a perspectiva católica romana sobre São Paulo. Eu fui buscar informações sobre o próprio autor, né, sobre o Brent Pitre, e encontrei no site dele, que ele é professor, pesquisador das escrituras no The Augustine Institute, possui doutorado em Novo Testamento e Judaísmo Antigo pela Universidade de Notre Dame, Indiana, e também possui contribuições nas pesquisas sobre Jesus histórico. Ele também é autor de diversos livros, eu coloquei alguns exemplos aí: Jesus e as Raízes Judaicas de Maria, Jesus e as Raízes Judaicas das Escrituras. Enfim, eu não conhecia o Brent Pitre, eu não conhecia os livros dele e também não tinha conhecimento sobre essa discussão tão grande sobre Paulo, sobre as cartas de Paulo, né? Para mim é uma grande novidade. E eu fiquei muito feliz de descobrir isso, porque eu achei muito interessante, realmente. Então, eu até agradeço essa oportunidade de abrir os horizontes sobre esse assunto. Ao longo do capítulo, o Pitre, ele demonstra, na verdade, a grande ideia dele, né? É demonstrar que a perspectiva do Sanders se aproxima muito da perspectiva católica, especialmente no que concerne à soteriologia. Então, esse é o ponto de partida dele, do capítulo, a aproximação da teoria do Sanders com a perspectiva católica sobre Paulo. Então, segundo Pitre, essa aproximação existe justamente porque a perspectiva católica se baseia realmente em tudo que o próprio Paulo afirma. E o Sanders, ele até é bastante criticado por ter essa aproximação, né, por ele ser de tradição protestante. Então, para provar a teoria, né, o que o Pitre faz? Ele traça 3 objetivos para o capítulo. Quais são esses objetivos? O primeiro é analisar as passagens de Paulo, que são fundamentais para a exegese católica. O segundo objetivo é analisar os trechos essenciais das cartas de Paulo, né? Como os trechos essenciais das cartas de Paulo foram interpretados segundo a tradição católica. Então, ele separa isso em momentos da igreja. Ele vai desde o final da antiguidade lá, com os autores, os intérpretes da patrística, passa pelo medievo com Tomás de Aquino, depois ele vai para o decreto da justificação do Concílio de Trento de 1547, e por fim ele fala da interpretação contemporânea, e ele utiliza bastante o Bento XVI por ter sido o primeiro papa a escrever um livro sobre Paulo, sobre São Paulo, né? Então, ele utiliza essas fontes para demonstrar como que Paulo é entendido na perspectiva católica. Por fim, né, o terceiro objetivo dele é destacar as áreas de sobreposição que existem entre a perspectiva católica e a teoria do Sanders. Então, aqui, a teoria do Sanders, ela não entra como uma fonte, ela é mais um meio de comparação. Tá? Ela é apresentada para ver justamente essa aproximação, esse diálogo que existe entre as duas ideias sobre Paulo, né? E para realizar, né, essa empreitada dele, ele
ele separa em pontos. Ele pega as cartas de Paulo e separa em 4 pontos de análise, 4 pontos principais. O primeiro ponto é a justificação como perdão e participação real em Cristo. O segundo ponto é a justificação inicial pela graça somente por meio da fé. O terceiro ponto é o significado de obras da lei. E o quarto é a justificação final, segundo as obras e não somente pela fé. Né? E aí que o bicho pega. Bem, analisando esse primeiro ponto dele, né, a justificação como perdão e participação real em Cristo, eu posso dizer que na perspectiva católica, a justiça de Cristo, ela não seria apenas imputada, ou seja, atribuída, mas ela é verdadeiramente compartilhada com o fiel. Ou seja, de acordo com o Catecismo da Igreja Católica, que também é uma fonte que ele utiliza bastante ao longo do capítulo, haveria aí uma participação real do fiel na vida de Jesus. A justificação na perspectiva católica não consiste apenas no perdão dos pecados, mas em uma transição do homem velho, que é Adão, para o homem novo, que é Jesus. O fiel, ele sai da condição de estar em Adão para estar em Cristo. E eu até separei uma citação do próprio Pitre, da página 48, que eu achei muito inspiradora. Ele fala assim: por meio da fé e do batismo, o indivíduo é considerado justo e transformado de escravo do pecado em Adão, em filho de Deus, em Cristo. Então, vamos analisar agora as fontes, né? Como ele coloca aqui as fontes. Primeiro ele fala de São Paulo. Ele diz que São Paulo relaciona a justificação com o batismo e estar em Cristo. E isso ele coloca nas cartas Gálatas, capítulo 3, versículos 24 a 27, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11 e 17, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17, 18 e 21, Romanos, capítulo 5, versículos 18 e 19, e Romanos, capítulo 6, versículos 3, 4 e 7. Então, nessas passagens, ele diz que Paulo destaca a relação entre justiça ou justificar a estar em Cristo ou unido a Cristo. E demonstra uma conexão entre estar em Cristo e ser batizado. Então, para o Paulo, tem ali uma correspondência. Estar em Cristo é ser batizado. Afirma também que a justificação traz, além do perdão, uma mudança real de vida para aqueles que são justificados. Perdão. De acordo com os intérpretes patrísticos e medievais, os crentes se tornam justos em Cristo, né? Então, segundo esses intérpretes, justificar, eu não falei, né? Os intérpretes patrísticos, ele cita bastante Crisóstomo, Orígenes, Santo Agostinho, tem outros também. Então, de acordo com esses intérpretes, justificar envolve tanto o perdão dos pecados como uma participação real em Cristo, em sua vida, obra e sacrifício. E aí eu até lembrei daquela passagem de Apocalipse, né, quando ele fala que envolve uma participação no sacrifício de Cristo, aquela passagem que fala: esses são os que vêm da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Porque é isso mesmo a ideia de você completar em si mesmo o sacrifício de Cristo, tá? Essa é a ideia do católico. Ou seja, justificar não de forma ficcional, mas se tornar verdadeiramente justo. Tá? De acordo com o Concílio de Trento e com os teólogos contemporâneos, os batizados eles são considerados justos e feitos justos. E a justificação, ela deve ser entendida como uma mudança de vida, a partir de uma grande transformação interior que leva o crente à imitação de Cristo, por meio da ação do Espírito Santo, né, que vem habitar nos crentes no momento do batismo, ocorre a transição da condição de pecador para o estado de graça e a adoção como filhos de Deus. E aí, o ponto, né, que ele diz que tem relação com a teoria do Sanders, né? O Sanders, ele fala que justificação é participação real e não mera atribuição.
E as sobreposições estão justamente na rejeição da ideia de justificação como mera atribuição e do entendimento de justiça como um termo que pressupõe uma transferência de um estágio para o outro. Tá? O segundo ponto, que é a justificação inicial pela graça somente por meio da fé, na perspectiva católica, ocorre da seguinte forma, né? A justificação inicial é somente por meio da fé, não tem discussão, pois trata-se de um dom divino e ninguém pode fazer nada para merecer um dom divino, né? Graça é graça, ela vem de graça. Esse, inclusive, é o ponto de contato com a tradição protestante, né? A gente concorda nessa questão aí. Contudo, deve-se ter em mente que isso não significa a ausência de esperança e caridade. Né? Então, na perspectiva católica, as 3 virtudes teologais, elas estão presentes para a justificação do cristão, elas caminham juntas. Então, o cristão, ele deve crer, esperar a vida vindoura, né? Esperar esperançando, como a gente diz, não ficar parado, né? Vivendo uma vida na esperança do porvir e manifestar a fé por meio do amor, por meio do ágape ou da caritas, né? Em grego ou latim, tanto faz. Então, nesse sentido, fé, esperança e caridade, elas precisam estar sempre juntas. Isso a gente aprende lá na catequese, bem pequenininho. Então, eu trouxe até aquela passagem de Coríntios, né? Do capítulo 13, versículo 13, portanto, agora existem estas 3 coisas, a fé, a esperança e o amor, ou a caridade, porém, a maior delas é a caridade. Segundo São Paulo, a justificação se dá pela graça, por meio da fé, à parte das obras. Isso está, né, o Pitre destacou Romanos capítulo 3, versículos 21 a 24, e Romanos capítulo 11, versículo 1, 5 e 6. Segundo São Paulo, a graça da justificação nos é alcançada por meio do sacrifício de Cristo, que nos reconcilia com Deus e abre-nos as portas para um novo relacionamento com ele. E aí vem o spoiler, né? Só que, para nós católicos, nós devemos alimentar e fortalecer esse relacionamento, aumentando a nossa intimidade com Deus por meio de nossas ações ao longo da vida, né? Para que a gente um dia fique mais próximo a ele, cada vez mais próximo a ele. Segundo os intérpretes patrísticos e medievais, nós somos justificados pela graça e somente pela fé, também não existe discussão nesse ponto, né? E é preciso ter em mente, né, o Pitre destaca isso, que séculos antes das reformas de Martinho Lutero e João Calvino, toda uma tradição católica já interpretava Paulo com base na justificação inicial pela graça e somente pela fé, né? Porém, essa justificação inicial, ela é o momento de entrada na vida em Cristo, o que significa para a doutrina católica que existe uma justificação final, o spoiler, né, do final do capítulo. Então, dessa forma, a graça inicial, ela consiste no chamado de Deus antes do batismo, enquanto que a graça final consiste na transformação de vida que vem após o batismo. Eu lembrei também da passagem de Mateus, capítulo 22, que ele fala, muitos são chamados e poucos os escolhidos, né? Porque o convite é feito para todos. Todos têm direito a receber a salvação, mas nem todos aceitam, nem todos continuam na caminhada. De acordo com o Concílio de Trento e com os teólogos atuais, nada merece a graça inicial da justificação. Então, nada que a gente possa fazer vai merecer a graça de Deus, porque nós somos muito imperfeitos, né? Somos criaturas muito aquém daquilo que Deus representa. Então, segundo o Concílio de Trento, a fé é o princípio da salvação do ser humano. Se fossem as obras, a graça já não seria graça. E Deus dá graça para quem Ele quiser. Então, sendo assim, mesmo que o concílio não se utilize da terminologia somente pela fé, está clara a sua posição de que a justificação inicial se dá pela graça por meio da fé e ponto final. Os intérpretes católicos contemporâneos são igualmente enfáticos, tá? Eles, no que diz respeito a isso, então eles falam da justificação inicial por uma graça imerecida
por meio da fé, a parte das obras. E Bento XVI, inclusive, revive essa tradição católica patrística e medieval ao afirmar que nenhuma ação humana é capaz de merecer a graça da justificação. E o Sanders, ele fala basicamente isso, entrar na graça imerecida somente pela fé. Segundo ele, entrar na aliança se dá pela graça de Deus, enquanto que permanecer nela depende da obediência. Como exemplo, ele cita os gentios que entram no povo de Deus com base na fé, e a lei não pode ser uma condição para tal. Não existem condições prévias para aderir a Cristo. O convite é estendido a todos. Todos estão convidados para as bodas, mas nem todos vão com as vestes certas, e acabam sendo barrados. Bem, o terceiro ponto, ele fala das obras da lei, as obras da lei que são diferentes de boas obras. A partir da leitura de Paulo, isso fica evidente, que obras da lei são realmente diferentes de boas obras, não tem o que discutir acerca disso. Só que existe aí uma questão entre os intérpretes do período patrístico sobre se essas obras da lei elas são bem restritas e estão relacionadas apenas aos preceitos cerimoniais, aos rituais, da circuncisão, guardar o sábado e as leis alimentares, ou se também elas englobariam aí as leis morais, incluindo os 10 mandamentos. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino entendem o conceito de obras da lei bem abrangente. Então, eles defendem que para Paulo, obras da lei também incluem os 10 mandamentos. E aí, essa semana, estava tentando estudar mais esse assunto, e aí eu vi que existe uma discussão interessante sobre isso, que se nós pensarmos em uma interpretação restritiva do conceito de obras da lei, usando apenas a ideia de que seriam os aspectos cerimoniais, nós poderíamos falar, sim, na distinção entre justificação inicial e justificação final, porque as obras da lei, elas não implicariam na justificação final, mas as boas obras que você faz, respeitando os mandamentos, iriam contar lá para a justificação final. Mas se nós pensarmos em uma interpretação ampla, colocando aí também as leis morais, a justificação inicial e final, as justificações, não sei como falar isso, seriam apenas pela fé. E aí, como resolver isso? Porque eu, particularmente, não sou besta de contrariar Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Então, eu acho que eu concordo com eles nessa questão de falar que as leis, obras da lei, elas são bem abrangentes. Mas pensei no seguinte, a ideia aqui, para falar de uma justificação final por meio das boas obras, é pensar que como o crente vai utilizar essas leis morais, se a gente colocar as leis morais no bolo lá das obras da lei. Como que ele vai utilizar essas leis morais? Elas são apenas, vai utilizar apenas de forma protocolar ou vai estar imbuído de amor ao próximo, Então, eu acredito que seja essa a solução da questão, Porque se utilizar dos 10 mandamentos, segui-los perfeitamente, de forma a você engrandecer o seu orgulho, a sua vaidade por você ser um bom cristão, ou por você pensar, vou fazer porque eu tenho que ser salvo, ou algo do tipo, não vai adiantar muito. Então, nesse sentido, essas obras da lei, elas não vão contar para essa justificação final. É a maneira como você vai empregar isso. Então, pegar os 10 mandamentos e utilizá-los da seguinte forma, da forma como Jesus falou lá na ceia derradeira, na última ceia. Ele disse, amai ao próximo como a ti mesmo. E esse é o único mandamento necessário.
Então, se você observar o amar ao próximo como a ti mesmo, se abandonar, ir até as últimas consequências por amor, você necessariamente estará observando os 10 mandamentos, né? Agora, às vezes, apenas seguir os 10 mandamentos não vai fazer com que você siga o amar ao próximo como a ti mesmo, porque os 10 mandamentos, eles são a forma, eles indicam o que você pode fazer para amar ao próximo. Eu posso não cobiçar a mulher do próximo para amar o próximo. Eu posso não roubar para amar o próximo. Mas o amar ao próximo é o conteúdo. Ele vai te dizer por que motivo você deve seguir os mandamentos. Então, os 10 mandamentos, eles só vão ter uma serventia para o juízo final se nós, em primeiro lugar, observarmos o amar ao próximo como a ti mesmo, que é o grande mandamento, né? O único mandamento, na verdade. Porque se nós fizermos isso, os outros 10 a gente cumpre por tabela. Então, resolvi aí, eu acho, o problema da questão da questão de se existe ou não justificação final, se a gente pensar na interpretação ampla de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. E aí eu lembrei da passagem do jovem rico, que está em Lucas e também em Mateus, né? O jovem chega para Jesus e pergunta, né, o que eu faço para entrar no reino dos céus? E Jesus fala, observa os mandamentos. Ele fala, faço isso desde sempre. Então Jesus diz para ele, ótimo, perfeito, agora vai lá, vende todos os seus bens, doe aos pobres e me siga. E aí o jovem rico, ele sai cabisbaixo, porque ele ele cumpre os mandamentos, como eu falei, de forma protocolar, mas ele ainda não está imbuído desse amor, que é o conteúdo, que é o que vai dar forma real a esses mandamentos. São Paulo diz, então, que a justificação não se dá pelas obras da lei, mas aí é importante, né, frisar que essa discussão entre os autores da patrística, entre os intérpretes da patrística, ela acontece porque São Paulo ele não deixa bem claro, tem momentos que ele fala que são apenas os preceitos cerimoniais, tem momentos que ele vai e coloca as leis morais no conjunto das obras da lei, tá? E o Pitre destaca, então, as cartas de Gálatas, capítulo 2, versículos 15 e 16, e Romanos, capítulo 3, versículo 20, 27 e 28, né? Então, em alguns momentos, o Paulo parece tratar das leis rituais apenas, mas em outros ele insere também as leis morais. E os intérpretes patrísticos, então, eles têm opinião diferente sobre essa questão, se é restritivo ou abrangente, mas eles concordam inequivocamente que obras da lei são diferentes de boas obras. E eles também são unânimes em afirmar que as obras da lei, independentemente a qual termo se refere, são restritivas ou abrangentes, são incapazes de justificar o ser humano. De acordo com o Concílio de Trento e com os teólogos atuais, as obras da lei são igualmente diferentes de boas obras, né? Então, para o Concílio de Trento, guardar a letra da lei de Moisés ou a lei natural para os gentios não tem poder de libertar o ser humano do pecado e da morte. Contudo, os intérpretes contemporâneos deixam claro que as boas obras não são apenas boas atitudes, então a gente não está solto, livre, leve, né? Livre, leve e solto para fazer o que quiser. Nós temos sim que ter obediência às leis de Deus, né? E essa libertação que é mencionada por Paulo não significa que o crente ele pode agir a bel prazer, né? Ele deve seguir a lei moral, sim, mas deve ter em mente que a salvação, ela depende da caridade, ou seja, das boas obras, né? Então, como eu falei, vai depender muito de como que o cristão, ele segue esses mandamentos, se é para si próprio ou se é para o próximo, como foi pedido por Jesus. Para Sanders, da mesma forma, obras da lei são diferentes de boas obras, e ele afirma
que as obras da lei mencionadas por Paulo se referem principalmente às leis rituais, mas reitera que obras da lei são diferentes de boas obras e que estas últimas, né, se caracterizam por atos de caridade. Então, aí, mais um ponto de sobreposição entre a tradição católica e a teoria do Sanders. Por fim, o Pitre vai falar, né, o quarto ponto é o julgamento final de acordo com as obras e não somente pela fé, né, e a perspectiva católica coloca aí 2 momentos para a justificação. A justificação inicial, que se dá somente pela fé, por meio da graça, e a justificação final, que depende da participação do ser humano. Para São Paulo, né, ele coloca aí juízo final e justificação, segundo as obras, são a mesma coisa, tá? Então, Paulo entende juízo final e justificação segundo as obras como a mesma coisa. O crente, ele é justificado pela fé, mas ele é julgado pelas obras. Aí tem até na apreciação crítica que o Andrew Dice faz, ele inverte. E aí eu fiquei um pouco confusa com a ideia do Andrew Dice, porque eu falei assim, mas não é a mesma coisa que o Pitre está falando? Mas aí depois eu pensei, acho que é porque ele inverteu, e aí dá um sentido diferente, né? Eu até deixei o Andrew Dice para depois, porque eu comecei a ficar muito confusa, e fui ler as outras críticas, né, para depois retornar nele. Bem, então, São Paulo, então o Pitre utiliza as seguintes passagens de São Paulo, né? Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Gálatas, capítulo 6, versículo 4 e 7 a 10, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, 8, 9 e 12 a 15, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 15, e Romanos, capítulo 2, versículos 6 a 10 e 13 a 16. Então, de acordo com essas passagens, a justificação inicial ocorre independentemente das obras, e a justificação final será dada a cada um segundo suas obras, segundo a medida do seu trabalho, ou corresponderá às suas obras. Logo percebemos que a justificação final ou o julgamento final são 2 maneiras de se referir à mesma realidade, né? Para Paulo, são 2 coisas iguais. Também fica clara a natureza individual do julgamento final, enquanto que a justificação inicial, ela parece ter um caráter coletivo, como eu falei antes, né? Muitos são chamados, muitos são convidados, todos podem receber a justificação, todos podem chegar à salvação. O julgamento final, ele tem um caráter individual, cada um vai responder segundo as suas ações ao longo da vida. E, segundo Paulo, os indivíduos que não permanecem em Cristo, insistem em praticar as más ações, serão castigados com ira e destruição, né? Então, aí eu lembrei das várias vezes que aparece, né, haverá choro e ranger de dentes, né? Serão lançados às trevas exteriores e haverá choro e ranger de dentes. Enquanto que aqueles que persistem em fazer o bem em Cristo receberão a recompensa ou o salário da vida eterna. E trouxe aquele trecho lindo, né, da carta a Timóteo, que São Paulo fala: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Então ele fez alguma coisa, ele se movimentou, ele teve que lutar para chegar ao céu, né? O cristão não descansa até chegar ao céu, ele luta todos os dias, primeiro contra ele mesmo e depois contra o mundo, né? Então, e guardei a fé. Então, a fé, ela tem que estar ali, no final. Como eu falei, as 3 virtudes teologais estão sempre juntas, mas não sem a luta diária, né? De cada dia. A luta diária de cada dia é ótimo, né? Não sem a luta diária. Bom, agora, aí Paulo fala, né? Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, o Pitre fala, né, que o Paulo utiliza o verbo colher, que representa a cooperação humana com a graça de Deus, pois para colher é necessário semear. Implica aí
uma ação, um cansaço, fazer alguma coisa, né? Sair da zona de conforto. Então, quem nada semeia, nada colhe. Quem semeia de forma errada terá uma má colheita. Por fim, cabe ressaltar que para Paulo não existe competição entre a ação de Deus e as boas obras feitas em Cristo. Eu vou ser sincera, eu não tenho conhecimento sobre sobre as ideias, sobre as teorias protestantes, né? Eu assisti a apresentação, a última, mas a minha ideia sobre é muito rasa, tanto que eu estou aqui para aprender realmente, eu quero conhecer, eu quero aprender mais. Então, eu acho que um dos problemas aqui talvez seja essa ideia de que fica parecendo que o cristão fazer alguma coisa para se salvar interrompe, né, ou coloca a graça de Deus em xeque, né, como se a graça de Deus não valesse. O que depende mesmo das ações do cristão. Mas a ideia não é essa. A ideia é que não existe conflito entre as boas obras e a graça de Deus, porque foi Deus que começou essa obra. Foi Deus que criou o ser humano e viu que era bom. Deus criou o mundo e viu que era tudo muito bom, né? Então, Deus começa essa boa obra e Cristo dá continuidade. Só que Cristo quer continuar essa boa obra e quer executar essa boa obra por intermédio de nós também, né? Porque no final das contas, a ideia é que nós vamos desaparecer para que Cristo apareça. A ideia é que a gente seja tão escondido dos nossos defeitos, do nosso pecado, que Cristo vai se sobressair em nós. É a imitação de Cristo realmente. Então, quando São Paulo fala, não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim, é essa a ideia. É de continuar em si mesmo a obra de Cristo. Ele nos deixou aqui com essa missão de ir, né, de 2 em 2, percorrer todo mundo e levar essa boa nova. Então, para os intérpretes patrísticos e medievais, o julgamento final se dá de acordo com os atos e não apenas pela fé. Eles são unânimes em afirmar que a justificação final se dá também pelas obras e não unicamente pela fé. E para corroborar esse pensamento, eles não se baseiam apenas em Paulo, eles também utilizam Tiago, né, que diz que o homem é justificado pelas obras. No documento do Concílio de Trento e para os teólogos atuais, o julgamento final ocorre de acordo com as obras e não somente pela fé, pois a fé ela não é suficiente para a justificação final daqueles que já estão em Cristo. Então, quando você já conhece a Cristo, você já está num outro nível, né? Então, Deus pede o quê? Um upgrade. Você não vai ficar na superfície a vida toda. Você já sabe quem eu sou. Eu já te chamei pelo nome, você me seguiu, você já sabe quem eu sou, então você já sabe o que eu quero de você. Não é que você fique na mesmice, né? Então, daqueles que conhecem a Cristo, Deus pede mais, Deus pede muito mais. E é o que a gente chama da loucura da santidade. É você se doar tanto que você vai até as últimas consequências. O amor de Cristo está tão manifesto em você que você vai até as últimas consequências. Você realmente completa em si mesmo o que faltou à obra redentora de Cristo. Então, eu lembrei também de Lucas, quando ele diz, né, a quem muito é dado, muito será cobrado. E é isso mesmo, a gente já sabe como que funciona o negócio, então a gente tem que fazer por onde mesmo, né? E o Sanders, ele também concorda, ele diz que o julgamento final ocorre de acordo com as obras e existem recompensas por boas obras em Cristo. A perspectiva católica nesse sentido seria similar ao que ele chama de nomismo da aliança, que também foi bem novo para mim, segundo o qual o judeu entra na aliança exclusivamente pela graça, mas permanece pela obediência.
Então, o Sanders concorda com a perspectiva católica, afirma que a salvação pela graça não é incompatível com a ideia de punição e recompensa pelas ações, tá? E as boas obras, elas não são exigidas para entrar no corpo de Cristo, mas sim para que se permaneça nele e se receba a recompensa da vida eterna. Né? Elas não são incompatíveis, até porque Deus tem a palavra final. Isso o católico também acredita, tá? Se Deus quiser salvar, ele vai examinar ali a consciência de cada um, e nós não podemos dizer jamais que determinada pessoa foi para o inferno. A gente não tem esse poder de saber, porque só Deus é que entende essas coisas, tá? Mas o que a gente pode pensar disso, né? Porque Deus vai castigar, né, quem não cumpre, quem não faz as boas obras. A ideia, eu acredito que tem muito a ver com o livre-arbítrio, que é muito presente na ideia do catolicismo, né? Porque sobre a perspectiva católica, a gente pode entender o quê? Cristo veio ao nosso encontro pela graça. Ele chama a todos nós. E nós vamos escolher permanecer em comunhão com ele ou com Barrabás. Né? Isso vai depender das nossas obras, do nosso comportamento, o que a gente faz no nosso dia a dia. Então, o livre-arbítrio é um elemento muito importante na caminhada do católico, porque nós vamos escolher ao longo da nossa vida quem são os nossos deuses, quem é que vai estar no centro da nossa vida. Se a gente escolhe outras coisas que não a Deus, que não seguir os ensinamentos de Cristo, o que a gente vai fazer na vida eterna ao lado de Deus? Sabe? Nem nós vamos querer. Né? Se por uma vida inteira nós não seguimos os ensinamentos de Cristo, por que a gente vai querer comungar com ele a eternidade? Né? Essa é uma questão. Então, Deus, ele, mais que tudo, respeita a nossa decisão. É fato, tá? Então, para concluir o capítulo, o Pitre, ele é bem... Eu gostei dele, ele é muito humilde, né? Porque o objetivo dele, no final, é demonstrar que existe diálogo, que deve existir um estreitamento do diálogo entre todos os que se interessam e se dedicam a compreender as cartas de Paulo, justamente porque ele quer mostrar ali que existem pontos de contato, quer mostrar que existem sobreposições para enriquecer cada vez mais esse debate e chegar às concordâncias, né? Não ficar apenas nas acusações. E aí temos a apreciação crítica do capítulo do Pitre, né? Vamos lá. Então, eu comecei pelo Andrew Dice, mas depois eu fiquei confusa, fui lá para o Magnus Etterholm, que fala da perspectiva dentro do judaísmo, e ele fala que o Pitre ele teve sucesso, sim, em demonstrar que a soteriologia católica se aproxima mais do Paulo histórico do que a protestante. E o que ele fala, o que ele critica o Pitre, na verdade, é sobre a questão da individualização dos pecados e da salvação, né? Ele diz que não existe essa individualização na ideia paulina, que é uma ideia católica, tá? Essa questão de individualizar os pecados no juízo final, mas ele gostou. Ele disse que o católico fez dar certo o negócio, né? Bom, o Andrew Dice, né, que traz a perspectiva protestante, ele defende que tanto a justificação inicial quanto a justificação final dependem exclusivamente da graça divina. Então, ele basicamente fala aquilo que a gente já sabe. Mas aí, o que me deixou confusa na fala do Andrew Dice, né? Que, em muitos pontos, eu achei que não precisava haver discussão, na verdade, porque ele diz, né, o Andrew Dice, que o indivíduo é julgado pelas obras e justificado pela fé. Aí eu fiquei confusa. Gente, mas não é a mesma coisa que o Pitre fala, né? Mas aí não, o Pitre fala que nós somos justificados pela fé e julgados de acordo com as obras. Então, existe uma inversão. Eu entendi, se eu estiver errada, por favor, me corrijam, que
Para o Andrew Das, então, o indivíduo vai ser julgado pelas obras, ele tem que cumprir lá, né, ter a caridade ao longo da vida, mas no final de tudo, quem vai ter a última palavra é Deus, por meio da fé desse indivíduo. Só que isso também acontece no catolicismo, tá, gente? Quem tem a última palavra é Deus, não tem como a gente saber quem é que Deus vai querer salvar, porque ele salva quem ele quiser, tá? É unânime. Enfim, O microfone está aberto, tá? Pode fechar, por gentileza. Desculpa. Nada, que isso. O Andrew Das, ele também relaciona a justificação a perdão e não justificação a obras, tá? Então, ele diz que a justificação, ela vem mais pela questão do perdão de Deus e aquilo que eu falei. Para o católico também, graça é graça. E Deus, ele faz o que quiser, ele é Deus e ele que dá a palavra final. Tá? Ele diz também que as obras dependem da ação do Espírito Santo no crente, né? Então, quem é guiado pelo Espírito Santo necessariamente vai cumprir a lei, necessariamente vai praticar boas obras. Mas, para o católico, eu não sei também se o conflito está aí, tá bom? A questão do livre-arbítrio, ela é determinante. Então, mesmo que você seja batizado, o Espírito Santo, ele não vai te pegar pelo braço e vai levar você, se você não quiser ir, tá? Então, você pode ser batizado, mas também nada, tá? Não deixar que o Espírito Santo haja em você, porque o Espírito Santo, ele vem de acordo com a abertura que se dá. Deus está sempre nos chamando, ele está o tempo todo nos chamando, o tempo todo buscando nos justificar, inclusive, aí justificação no sentido de dar uma desculpa para a nossa, para os nossos malfeitos, né? Para a nossa negligência. Então, Deus está sempre, de certa forma, nos justificando, mas cabe a nós aceitar essa justificação ou não. O Andrew Das também fala que essa ideia de se preocupar em seguir as obras da lei vai afastar as pessoas de uma fé genuína e da salvação de Cristo. E aí foi o que eu também já falei, né? A ideia de você seguir os 10 mandamentos de uma forma protocolar, sem pensar no real mandamento, no único mandamento, que o Andrew Das também fala, né, que existe um único mandamento que resume tudo, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Eu até botei no livro, eu escrevi bem grande assim, mas é claro que sim, porque é isso mesmo, é assim que funciona a coisa. Então, a ideia de você seguir somente a forma, sem ter o propósito real daquilo, realmente vai afastar as pessoas da salvação, com certeza. E até eu abro um parênteses aqui para falar de uma coisa, uma fofoca, não, que acontece no meio católico, que a gente chama da bolha católica, né? O que é a bolha católica? É um grupo de pessoas que tem ali os protocolos e eles ditam as regras, né? A maioria deles são influencers católicos, né? E virou profissão agora. E ali eles ditam regras, e muitas dessas regras não estão no catecismo. Se você vai pegar o catecismo, não tem aquilo. Eles inventam aquilo e até atrapalham muito a vida das pessoas, porque muitas pessoas ficam confusas. Muitos cristãos novos, né, pessoas que se convertem há pouco tempo, ficam confusas com aquilo. Um exemplo é a questão da modéstia, né? Então, uma tal influencer lá, ela começa a dizer que a mulher tem que se vestir de determinada forma para não despertar a cobiça nos homens. Tá, até aí tudo bem, a gente precisa manter a modéstia, mas aí ela começa a falar do vestido tal, da marca tal, sabe, da forma correta, da camisa não sei o quê. Então isso realmente é observar apenas um protocolo, né, cumprir apenas ali o formato da coisa, e não entender o que a modéstia significa realmente, para que serve a modéstia, né? Só um exemplo. Tá? E por fim, o Andrew Das fala justamente isso, né, do único mandamento, que
também concorda. Então, eu acho que não existe discordância, eu acho que nós podemos unificar a igreja de novo, tá, gente? De acordo com a minha leitura aí da crítica do Andrew Dice. Bem, o James Dunn, ele, da Nova Perspectiva, ele fala que uma vida baseada somente na fé e capacitada pelo Espírito Santo irá produzir boas obras como fruto de um caráter verdadeiramente transformado em Deus, né? Então, a ideia realmente de que se a pessoa se converte, se a pessoa tem fé, o Espírito Santo vai guiar nesse caminho e vai desviar a pessoa do pecado, né? Ele fala também que gostou do capítulo do Pitre, porque ele traz aí um diálogo ecumênico, né? Para demonstrar esses pontos de contato com o Sanders. E ele acha que seria interessante um debate mais amplo entre católicos e protestantes para que os protestantes pudessem entender melhor aí os pontos de vista católicos, tá? Ele também chama a atenção para um ponto importante, que ele acredita que o Pitre deveria ter se mantido no contexto ali daquela igreja nascente, né? Do nascimento do cristianismo, para tratar das preocupações que Paulo coloca nas cartas. Ele acabou colocando diversos momentos da tradição da igreja, mas eu acho que o Pitre fez um ótimo trabalho, porque ele demonstra que não mudou, né? A tradição da igreja, os preceitos da igreja, os dogmas, continuam os mesmos. A perspectiva continua a mesma desde sempre, tá? E também ele fala que o Pitre ignorou, né, a questão das indulgências, né, que foi ali um problema, foi o que levou à ruptura, né, um dos motivos da ruptura da igreja, né. Ele coloca essa crítica também, porque o Pitre ignorou esse momento ali, mesmo falando do Concílio de Trento, tá? Bem, o Barclay, ele traz ali a perspectiva do dom, e ele fala que a fé, ela é importante tanto no começo quanto no fim da vida cristã, tá? E isso também é indiscutível para o católico. A única questão é que existe ali o ensinamento das obras, né, das boas obras. E a fé tem que estar, porque, como eu falei, as 3 virtudes teologais, elas são inseparáveis. Mas ele traz uma discussão bem interessante, que também me deixou meio confusa no início, mas eu acho que eu entendi, tá? Uma amiga dele, uma colega, que se chama Karen Kilby, ou Karen Kilby, eu não sei, ela é católica, e ela trouxe ali trouxe ali a diferente forma como católicos e protestantes veem esse conceito de graça e natureza, tá? Então, como que o católico veria isso? Para o católico, a ideia é que a graça é oposta à natureza, né? Graça versus natureza. E para o católico, a graça de Deus, ela vem aperfeiçoar a natureza humana, que foi corrompida pelo pecado, porque nós somos, então, imagem e semelhança de Deus, né? Então, essa imagem e semelhança de Deus, ela foi corrompida pelo pecado. Já para os protestantes, né, a ideia é de graça versus pecado, porque eles afirmam que a graça de Deus livra o ser humano do pecado, né? E o ser humano, pela graça, fica liberto de uma natureza pecaminosa. Tá? Então, foi uma sacada interessante ali nessa crítica do Barclay. E aí temos a réplica do Pitre, tá? Sobre o Andrew Dice, né? Ele ficou decepcionado com a crítica do Andrew Dice, porque ele acha que a crítica não se relaciona com os temas que ele tratou no trabalho, né? Ele acha que o Andrew Dice, ele saiu ali pela tangente, só reafirmou as ideias protestantes e não discutiu o que deveria ser discutido. Com relação ao Dunn, ele lamenta, né, a divisão da igreja, né? Ele não falou sobre isso, mas lamenta a divisão da igreja, né?
concordo com a necessidade das reformas, tanto que aconteceu o Concílio de Trento está aí, tá? Para não dizer o contrário, criamos a Companhia de Jesus, que passa muito bem, obrigado, né? Mas para ele é lamentável a divisão, para ele não deveria haver divisão, tá? Deve haver, sim, reformas, melhorias, mas que a divisão foi desnecessária. Em resposta ao Zetterholm, ele se lembra que Paulo, sendo judeu, entende sim o perdão, tanto como coletivo quanto individual. E em resposta ao Barclay, ele afirma novamente que a graça é uma capacitação divina, tá? E a justificação, ela não possui apenas um caráter retórico, mas ela é moralmente transformadora. Então é isso, gente. Com isso, eu encerro a minha apresentação, tá? Não podia deixar de colocar aqui uma das frases mais lindas de Paulo: não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Estou muito distante disso, mas agradeço a audiência, tá?